cumprimento a todo o auditório, as autoridades aqui presentes, na pessoa do professor Marcos Eberlin, anfitrião, junto com os demais cientistas. Tem um historiador do direito alemão que dizia que o direito não é uma ciência, porque quando altera-se um pequeno trecho de uma lei, toda uma biblioteca jurídica já não vale para nada. Bom, essa é a ideia do alemão lá, mas a gente que está no direito faz questão de afirmar que também o direito é uma ciência. O meu objetivo hoje, como um dos fomentadores desse movimento, eu me lembro que em 2011 tivemos lá em São Paulo, na Mackenzie, uma reunião estratégica, da qual participava Ricardo Marques, o Enésio, e que levou há 2 anos atrás a termos um encontro nacional de cientistas, com Adalto, o professor Enésio, o professor Marcos Eberlin, que esteve lá em Campina Grande, e ver a transformação do núcleo em uma sociedade brasileira de design inteligente nos enche de alegria, porque nós conversávamos há pouco com os reitores que hoje nós vivemos uma situação no país onde o movimento da sociedade é mais importante do que a própria sociedade. Isso politicamente, culturalmente. Então, se você faz parte da sociedade, mas você não se movimenta, você não tem mais espaço na esfera pública e na esfera comum. E ver a formação, o surgimento da sociedade brasileira de design inteligente é ver que os cientistas que defendem essa teoria, que estão muito para além de serem cristãos, isso significa que esse movimento está fazendo valer o seu direito constitucional de liberdade de expressão acadêmica, de liberdade de pensamento, enfim, o que é próprio da ciência. Vários filósofos, em vários momentos da humanidade, da história da humanidade, historiadores da ciência, escreveram frases célebres como essas que estão aí. O conceito de ciência não é nem absoluto, nem eterno. Jacob Bronowski. A verdade sai do erro mais facilmente do que da confusão. Francis Bacon. A nova mentalidade chega a ser mais importante do que a nova ciência e a nova tecnologia. Whitehead. E tantos outros cientistas, ao estudarem os fenômenos, até do macro ao micro, observaram que realmente a grande característica da ciência é a refutabilidade. E é o que distingue o conhecimento científico de qualquer outro tipo de conhecimento. Aliás, qualquer acadêmico de qualquer curso na universidade, ao estudar os autores, os metodólogos, vão aprender que esse é o grande traço distintivo entre a ciência e qualquer outro conhecimento. Mas, infelizmente, no nosso país, nós vivemos um momento que não se aplica apenas às ciências em geral, mas à cultura, à política, em que, não obstante vivermos em uma sociedade pós-moderna, em que existem várias razões, várias verdades, vários caminhos, mas no mundo acadêmico há um setor dele que estabeleceu a sua igrejinha, a sua religião. E, aliás, a Ana Júlia, ela defende as liberdades civis fundamentais, o direito de liberdade religiosa. Então, se tiver alguém aqui da igreja de Darwin, não se sinta ofendido, você pode ter um advogado para lhe ajudar nisso aí. Mas o fato é que nós estamos ao contrário do que fala a filosofia, ao contrário do que a sociologia mostra, e o pensamento pós-moderno, infelizmente, em um setor da ciência, ele se enclausura e estabelece como um marco teórico intransponível uma determinada teoria. E a história mostra que isso nunca deu certo, né? Lembro-me do grande pensador húngaro, Michael Polanyi, que dizia: a crença principal, diria mesmo fundamental, que embasa uma sociedade livre é a de que o homem é receptivo à razão e suscetível aos reclamos de sua consciência.
uma sociedade que não respeita a liberdade de pensamento, que não respeita as liberdades civis fundamentais do cidadão comum, do artista, do cientista, ela não é uma sociedade fundada nos mais elementares pilares do Estado Democrático de Direito. Eu tive um professor na faculdade, foi ministro do Supremo, Carlos Aires Brito, que ele dizia assim: a ciência até hoje não pôde nem comprovar e nem descomprovar a existência de Deus. E isso é o suficiente para mim, dizia o ministro, para entender que toda e qualquer teoria a respeito da criação do universo, ela é, como um pressuposto teórico, aceita. Vejam, alguém do direito defendendo uma tese que está aí na metodologia, nas ciências em geral, como realmente um pressuposto para qualquer tipo de investigação. A ciência, até hoje, não pôde nem comprovar e nem descomprovar a existência de Deus. Lembro-me de um outro professor que tive no mestrado na Federal de Pernambuco, um ateu. Nós debatíamos sobre os fundamentos das teorias jurídicas e ele dizia assim: chega um determinado momento na ciência em que nós não conseguimos determinar qual é o seu elemento básico. Não há como dizer categoricamente, no direito, dizia ele, que toda norma elevada a zero é igual a 1, a não ser de modo arbitrário, ou como um teorema, ou como, enfim, uma hipótese a ser lançada para se colher disso algum peixe, dizia o meu professor. Então, todos esses elementos que a gente vê na história da ciência levaram à convicção, e aí a gente fala de direito constitucional, em um direito constitucional à liberdade científica, que está fundado na Constituição e que tal direito reafirma que todo e qualquer cientista, e aliás é política pública e dever do Estado, fomentar nas universidades, fomentar, inclusive, na sociedade em geral, o desenvolvimento de novas teorias, de novas técnicas que venham a servir de utilidade para a sociedade. É um pressuposto, é um direito humano fundamental reconhecido pela Carta Magna, e é uma liberdade, aí eu volto a usar as palavras de Polanyi, essa liberdade que o Estado deve conceder consiste no direito de escolher o problema a investigar, em conduzir a pesquisa sem qualquer controle externo e em ensinar o assunto em pauta à luz de opiniões próprias. Michael Polanyi. Então vejam, a humanidade entendeu isso através da própria história da ciência e o direito dá respaldo a isso. Tanto é que se você olha a Constituição, lá, por exemplo, no artigo 205, ele vai dizer sobre a educação, a cultura e o desporto, que o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios fundamentais. Um deles é a liberdade de aprender, de ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, sob o fulcro do pluralismo de ideias. A Constituição é clara, porque o constitucionalismo é um movimento que parte da própria história da ciência. Os grandes teóricos do direito foram, na verdade, grandes cientistas que beberam, estudaram essas fontes e viram que a liberdade como o bem maior da sociedade, como falou o reitor da UNASP, esse valor fundamental, coligado com a dignidade da pessoa humana, faz com que em todas as esferas da sociedade as pessoas tenham direito a se autoafirmar. E no caso da ciência, essa liberdade consiste exatamente em criar novas teorias, como no caso do design inteligente. Eu poderia citar aqui vários artigos da Constituição, o artigo 5º, principal artigo da nossa Constituição, que enfatiza a liberdade de pensamento. Mas, como o Marcos me deu 30 minutos, eu vou seguir a regra, os 30 minutos.
Um dos elementos centrais da ciência, como nós dizíamos, é a refutabilidade. A refutabilidade como uma conditio sine qua non do processo de produção do conhecimento científico. Isso é a base de qualquer ciência. Toda ciência que em si mesma pretende ser eterna, ela deixa de ser ciência e passa a ser um dogma, seja ele de qualquer natureza. Então, se você estabelece que, por exemplo, o darwinismo é um pressuposto teórico intransponível, nós não estamos mais a falar de ciência. E aí o conselho que eu dou a todos vocês cientistas é: não debatam com esses caras, porque esses caras passaram a ter uma fé muito maior do que a de vocês nas suas religiões. Mas se precisarem de advogados, estamos aqui, Dr. Evelyn pode trazer. Nós temos 200 advogados no Brasil. Ontem eu estava numa tribo indígena, né, com indígenas do Brasil todo. Indígena é arco e flecha, né? Então, o conselho aqui, arco e flecha e muito estudo para superar esses paradigmas aí inventados. A refutabilidade, ela é um elemento histórico, é uma condição sine qua non da ciência. Não há ciência sem refutabilidade. E só em pensar assim, a TDI é uma teoria que encontra respaldo na própria história da ciência. Existe um historiador muito famoso, holandês, que muito me influenciou na academia, no meu doutorado na França, Huizinga, ele é holandês. Ele criou o conceito de antropomorfismo histórico, ou de mitologema. Ele dizia o seguinte: olha, existem algumas categorias na ciência, e ele fala da história do direito e da história em geral, que o sujeito cognoscente, ele se aliançou tal com esse conceito, que ele cria um ser humano diferente, um monstro. Então, eu tenho aqui o meu conceito de marxismo, eu durmo com ele, eu como com ele, eu janto com ele, eu me relaciono com ele, e se alguém fala que ele não existe, aí ele é meu inimigo. Virou um ser novo, o antropomorfismo histórico. Então, a ideia de sair do armário, gente, tem muitos cientistas do darwinismo que têm relações homoafetivas há muitos anos, vocês não sabem disso. E isso faz parte, cada um pode escolher a sua vida como quer vivê-la. Mas esse mitologema, essa ideia de se construir conceitos intransponíveis, isso não faz bem à ciência. E veja que é um historiador que fala isso. Não ao antropomorfismo histórico. Ele fala sobre... E isso leva à ideia de que nesse movimento atual de neo-ateístas, de secularistas, então isso está muito presente. A ideia de que tais conceitos são criados, pouco discutidos, e não se pode levar para a esfera acadêmica para se provar, para passar pelo caractere da refutabilidade. E nesse sentido, eu quero trazer apenas 3 exemplos dentro do direito, que mostra como, muitas vezes, o discurso oficial é mas os pressupostos teóricos e a correspondência cognitiva dessa ideia com a realidade não confere. Apenas 3 exemplos que hoje nós temos conseguido, ainda que com alguma resistência, superar dentro da ciência do direito. E queria trazer justamente para incentivar vocês que estudam a teoria do design inteligente e que trazem como um novo elemento para o debate acadêmico, que realmente é possível se discutir isso. Os 3 exemplos que eu quero trazer dentro do direito são o de Jean-Jacques Rousseau, um francês, o Cesare Beccaria, que é um italiano, Beccaria, e sobre a teoria dos direitos humanos fundamentais. Quem aqui é aluno do direito, ou já estudou direito, ou enfim, se conhece alguém que estuda direito? Esses são 2 autores que são considerados como grandes precursores da ciência do direito, da ciência política. No caso de Beccaria, um dos grandes precursores das ciências penais. E quando eu estudei a minha graduação, nós líamos esses autores como se eles fossem verdadeiros papas, inquestionáveis sobre as suas teorias. E somente no meu doutorado é que eu tive a oportunidade de investigar mais meticulosamente as fontes primárias, isto é, os seus próprios escritos, não as fontes secundárias, para entender se o que eles disseram realmente correspondia à realidade. E, meus queridos, a surpresa e a decepção
foi grande. A começar de Jean-Jacques Rousseau. Eu não vou comentar toda a história dele, mas vocês sabem que ele tem a sua principal obra, é o Contrato Social, né? Princípio de droit politique, que foi escrito em 1762. E essa é a obra que é colocada pela história do pensamento político como a obra que deu origem ao Estado Democrático de Direito. Ele dizia, entre outras coisas, que a democracia ela é possível, usando um termo muito comum hoje na política, de modo sonhático, isto é, as pessoas elas criaram o sistema democrático e, de modo em contradição ao ancien regime, ao antigo regime francês, o absolutismo, essa realidade era muito fácil de ser aplicada naquele tempo. E, anos depois que ele escreveu o Contrato Social, é interessante que Jean-Jacques Rousseau ele foi convidado para colocar as suas ideias em prática. Então, ele foi convidado para primeiro escrever a Constituição da Polônia e depois da ilha de Córcega. E aí, e esse foi um dos estudos que eu tive a oportunidade de fazer no meu doutorado, quando você vai investigar o que aconteceu da teoria de Jean-Jacques Rousseau para a prática, é que há um abismo ali em que a sua teoria ela é desmentida, ela não é verificada, ela não corresponde à prática política de Jean-Jacques Rousseau. A tal ponto que, no caso da ilha de Córcega, o projeto dele de dizer que, por exemplo, um deputado, ele representa ali os anseios de toda a sociedade, desconsiderando os interesses pessoais e os interesses do grupo que ele elegeu, tudo isso ele vai anos depois dizer, realmente não é bem assim. Não é bem assim. Aliás, a própria elite que convidou Jacques Rousseau a escrever a Constituição da Córcega prova que houve um arranjo político entre ele e aquela elite, e ele estava ali representando os interesses de uma própria elite. Então, a teoria do contrato social, a prática do contrato social. Mais à frente, também um outro grande autor do direito, Cesare Beccaria. Esse, nós poderíamos passar 6 horas falando sobre ele, não seria o tempo suficiente. Cesare Beccaria é considerado como o grande teórico que ele inventou a humanização das penas. Se você colocar aí no professor Google, Cesare Beccaria, você vai ver a humanização das penas, todos os grandes princípios que hoje a Constituição estabelece. Então, se diz o seguinte, foi esse homem que inventou, do século XVIII. Antes dele, não havia nada, era tudo trevas e sem luz. De repente, Cesare Beccaria, no alto dos seus 20 e poucos anos, criou essa grande teoria que mudou o mundo. E aí eu fiquei curioso, nossa, tão jovem, um homem realmente, um grande cientista. Mas os fatos não dizem isso. Cesare Beccaria pertencia, naquele contexto político da Itália, a um clube de jovens, né, que uns escreviam sobre literatura, outros escreviam sobre política, e ele pertencia a esse clube, o Il Café, lá na Itália, daquele contexto. E os autores que escreveram e que testemunharam, os irmãos Verdi, que eram companheiros dele, anos depois, vão escrever cartas que só agora, nos últimos 60 anos, foram descobertas, mostrando que a ideia de escrever sobre isso não foi de Beccaria, foi de um dos irmãos. Ele nunca esteve numa prisão para dizer o que disse. O Beccaria, ele fez esse livro, que na época foi considerado um panfleto, e que não tinha correspondência com a vivência prática existencial do próprio Beccaria. Então, era como se ele tivesse a falar de algo que ele não conhecia. Então, essa é a melhor hipótese a ser provada, né? Você não tem nenhuma correspondência com ela, você não tem nenhum experimento, você tem um resultado, você divulga esse resultado cientificamente, anonimamente, e vem grandes louros, e aí é que você aparece. Esse
esse grande jurista, na concepção de alguns, nunca deu uma só aula sobre isso. Depois da publicação da sua obra, ele saiu da Itália e foi convidado para ensinar na universidade, mas nunca ensinou sobre isso. Foi falar sobre economia política, e esse foi o único grande livro que, na verdade, era chamado de panfleto na época, que Beccaria escreveu. Então, vejam, mais um grande mito, né? Mais um antropomorfismo histórico, como dizia Huizinga, que as fontes primárias mostram que não era bem assim. E, por último, mais interessante, uma parte essa da nossa tese do doutorado, todos falam que a famosa teoria dos direitos humanos fundamentais, elas nasceram a partir do século XVIII. Ou um pouco antes disso, com um fenômeno político, filosófico, chamado de humanismo, em que o homem passou a ser a medida de todas as coisas. No campo acadêmico, secular, anticristão, antirreligioso, o que seja, a ideia é que tudo era trevas antes, e tudo começou no século XVIII. Eu acho isso magnífico, né? A crença nisso, né? Imaginem vocês que a humanidade viveu 17 séculos até Cristo, depois mais 5.000 anos antes, assim como nós entendemos, e tudo isso aí era trevas. Aí no século XVIII vieram os apóstolos iluministas e fundaram todas as coisas. Aí você vai verificar isso na prática, pega lá a escala musical, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Quem inventou isso aí? Ah, não, foi um mongezinho lá no século XI. Ah, interessante, né? Mas está funcionando isso ainda, né? E a gente não para pensar essas coisas, que há vida antes do século XVIII. Então, na academia, se costumava dizer isso, e ainda se costuma dizer muito isso. Mas as fontes primárias dizem o contrário. O humanismo e o neo-aristotelismo, que surgiu ali naquele contexto entre o século XI e o século XIV, dizia, por exemplo, o seguinte, que existem homens que são escravos por natureza. E essa foi uma tese muito usada academicamente naquele contexto. No século XIV e XV, quando houve o grande movimento das navegações, que o homem europeu se encontrou com o homem índio nas Américas, ali houve um choque de culturas. E eu queria dizer a vocês que se existe Estado democrático de direito hoje, se existe teoria dos direitos humanos fundamentais hoje, é porque os nossos teólogos católicos, depois teólogos protestantes, foram eles que defenderam e que criaram a gênese do que seria hoje sujeito de direito moderno. A concepção de um Estado democrático, a concepção de que as pessoas têm direitos humanos fundamentais, ele precisa ser transformado na sua cultura. A sua língua, os seus costumes, ele precisa modificar. Porque a cultura, o etnocentrismo europeu, naquele momento, foi fomentado, ora por quem? Pelos humanistas. Os autores da escola francesa, Kriegel, Michel Vier, Renaud Zagamé, tantos autores agora do século XX, trazem essas fontes e mostram o seguinte, que o universalismo da dignidade da pessoa humana, o universalismo das liberdades civis fundamentais, é uma conquista histórica do protestantismo. E são claros em afirmar e mostrar as fontes. E dizia mais, tanto o humanismo do século XIV, quanto até mesmo no contexto do iluminismo do século XVIII, esses que assim o pregavam não entendiam o critério da universalidade. Todos os direitos ali que se lutava, por exemplo, na Revolução Francesa, era para grupos específicos, não era para todo mundo. Vejam vocês. Agora, quantos livros de história você lê onde se diz isso? Quantos livros de direito constitucional se diz isso? Mas foi preciso que historiadores com coragem
viessem com essa nova mentalidade, mostrando as fontes primárias, mostrando os elementos, o design que está por trás disso, e aqui apresentasse. Vamos para o debate, vamos para a esfera pública. Estão aqui, e nessa hora, e aí, gente, eu sou do meio acadêmico como vocês, eles fogem, porque não tem fonte primária. É fonte secundária, fonte terciária, não foram as fontes diretas. A grande revolução que se pode fazer a partir de movimentos como esse é a quebra de paradigmas que são baseados não em evidências concretas, não em fontes diretas, mas na crença ou na determinação, às vezes compulsória e absoluta, de um determinado estabelecimento acadêmico. E, aliás, tantos autores já desconstruíram isso, como Popper, entre outros. Mas nós podemos fazer a diferença nesse sentido. E o grande conceito que nós devemos ter em conta é a liberdade acadêmica e a refutabilidade, inclusive da própria teoria do design inteligente. Porque o nosso objetivo, o nosso compromisso maior é com a aletheia, que, como fé, sabemos qual é. Como cientistas, buscamos tempo em tempo, até que encontremos a definição final de todas as coisas. Muito obrigado.